Capítulo 71. O trem balançou violentamente. O tremor veio da última carruagem do trem. Os agentes da Covert Ops, que tentavam arduamente manter-se de pé, espiavam para fora das janelas, e a visão diante deles era chocante. Sob a cobertura da escuridão, um gigantesco verme preto estava enrolado em torno da última carruagem. O corpo da minhoca abrangia dezenas de metros e tinha um exoesqueleto preto e brilhante que era composto de quitina, refletindo o luar. A criatura parecia medonha. A cabeça do verme abrigava sua boca gigantesca, com dentes afiados que continuavam descendo pela garganta. O verme estava mastigando o exterior metálico da carruagem de trem, perfurando o exterior da carruagem. Um agente infeliz acabou na boca da minhoca e, num breve momento, os gritos terminaram quando a vítima se transformou em carne picada. Anchial sentiu um arrepio frio. As ideias ousadas que lhe anteriormente havia desaparecido instantaneamente. É o verme escuro da terra. Pode-se ver o medo no rosto de Kibagia. Anchial sacou a águia furiosa do coldre e atirou na minhoca. Ele ficou tenso no momento em que as estatísticas da minhoca apareceram na tela diante de seus olhos. O verme, terrestre escuro nível 48, fase infantil, LV. 10, estágio adolescente, LV. 10, fase adulta, LV. 10, estágio de acoplamento, LV 10. LV. 8 idade, 71 anos status, STR 80, DEX, END, INT, Mystery 1, Look 2 energia, 0 classificação de energia, HP, habilidades, exoesqueleto de quitina grossa, Def mais 20, escuro, mais 15% de atributos de escuridão, corpo grande, HP mais 1000, redução de choque em 20%, traço, metal mastigação, mais 25% de dano aos elementos metálicos, sangue raro do dragão terrestre, HP mais 2000, mais 10% de defesa contra elementos sobrenaturais. Habilidades, matar por estrangular LV. 7, Slither LV. 10, incisivos rotativos e LV. 6, cuspir ácido LV.5. Anchial sentiu que era realmente injusto que até mesmo o monstro tivesse mais sorte que ele. Fogo. Os agentes dispararam suas pistolas. Os tiros eram ensurdecedores. No entanto, as balas apenas roçaram o espesso exoesqueleto do verme, causando quase nenhum dano a ele. O deserto de Aquamarine era especialmente perigoso. Todos os tipos de criaturas medonhas vagavam por ele. Houve muitos casos do passado em que essas criaturas massacraram brutalmente vilas e cidades. Os seres humanos tinham que confiar em sua inteligência coletiva e sabedoria para combater essas criaturas, a fim de permanecer no topo da cadeia alimentar. O Dark Earthworm tinha uma longa vida útil. Seu comprimento aumentou proporcionalmente com sua idade. Em circunstâncias normais, residia pacificamente na escuridão com pouca atividade. No entanto, seria despertado por violentas vibrações no solo. Ficou claro para as pessoas que o verme tinha sido acordado pelo barulho do trem que passava. Para evitar encontros com criaturas selvagens, todas as linhas de trem possuíam pessoal de manutenção que inspecionava a infraestrutura e inspecionava o tráfego, o que também incluía o levantamento do subsolo em busca de sinais de vida. Se a minhoca tivesse chegado antes da última vistoria, significava que o pessoal encarregado havia afrouxado e falhado em inspecionar o terreno completamente. Os agentes, que eram considerados presas pelo verme, reagiram à situação com o choque disparando suas pistolas. No entanto, as balas menores formam a pistola com quase zero de dano ao verme, cujos pontos de defesa estavam muito acima de 100. Todos os explosivos e metralhadoras estavam no carrinho da loja. No entanto, os agentes não conseguiram obter essas armas. O acesso deles à carreta da loja foi bloqueado pelo verme. A situação não era otimista para os agentes. Em meio ao caos, uma forte rajada de vento golpeou a carruagem. Itens aleatórios caíram e começaram a flutuar no vento. O trem inclinou-se num ângulo de 15 graus, enquanto faíscas voavam da base do trem, guinchando contra a pista. A carruagem parecia ter sido sacudida pelo corpo maciço do verme a qualquer momento. Chega pra lá! Lialin gritou enquanto saltava para frente com o facão dobrável na mão. Ela canalizou as chamas da energia amarela e cortou com força o exoesqueleto do verme. Uma rachadura foi ouvida e um corte distinto apareceu no corpo do verme. Foi útil. Os pugilistas poderiam canalizar sua energia interna para causar
danos surpreendentes. Neste caso, os socos e chutes tinham imenso poder e funcionavam de forma eficaz. Depois de uma rápida olhada, Jisoo também foi para frente. Com o facão dobrável na mão, canalizando as chamas da energia verde, ela cortou com força e rapidez, como raios de luz. Um pequeno pedaço de exoesqueleto caiu do verme, e um leve brilho de verde pôde ser visto. O verme não mostrava sinais de apreensão. Tinha sua carne e armadura grossas como proteção e, portanto, estava especialmente calmo. Subsequentemente encolheu seu corpo para dar um aperto mais forte à carruagem. Os monstros em Aquamarine eram ferozes, e muitos tinham habilidades empilhadas que os tornavam especialmente resistentes. O verme era evidentemente uma criatura de nível boss selvagem, e sem o poder de fogo das forças armadas modernas, seria difícil abater o monstro. O Worm era uma criatura que exigia pelo menos 50 jogadores do mesmo nível para serem derrotados. No entanto, houve alguns casos em que o monstro foi derrotado por jogadores solo. Em 2 goles, outros 2 agentes foram engolidos pelo verme. A carne dos humanos era muito melhor do que a dos vermes da areia no subsolo. O Dark Atli Worm rangeu os dentes como se tivesse gostado da refeição. Os agentes estavam tremendo, e a brutalidade do predador fez com que muitos quase caíssem no chão. Naquele instante, parecia que os humanos haviam perdido a inteligência e haviam sido reduzidos à presa, esperando que seus momentos fatídicos chegassem. Use fogo, o verme tem medo do fogo. Jisoo gritou. O verme tinha pouca visão e era especialmente sensível ao calor e ao brilho da brasa, que tinha um efeito similar sobre o verme em flashpoints em humanos. Os agentes perceberam que, se a situação permanecesse estagnada por muito mais tempo, o trem seria destruído. A única solução era usar chamas para empurrar o verme de volta. Zhang Wei imediatamente tirou a revista que abrigava a munição de alta explosão. Bang! Instantaneamente, o exoesqueleto inexpugnável do verme começou a queimar. O verme perdeu a compostura e começou a se contorcer violentamente. As chamas e a temperatura tornavam especialmente desconfortável. Ficou tão agitado quanto um babuíno inquieto. Anxiao permaneceu firme como um prego numa tábua. A magnitude crescente dos solavancos fez com que ele se preocupasse com a carruagem. Quase todos os agentes da Divisão 13 haviam comprado as rodadas IG Explosive, então ele estava confiante de que eles poderiam lidar com a situação de forma eficaz sem ele se envolver. O fogo começou a crescer no verme e, em menos de um momento, o verme não podia mais suportar a brasa gritante. Deu um grito e afrouxou o aperto na carruagem. Depois disso, ele escavou no chão. Em questão de segundos, estava no fundo do solo, deixando apenas pilhas de terra. Os agentes que conseguiram escapar da ira do monstro ainda estavam se sentindo chocados e com medo. Eles desabaram no chão. Estamos salvos. Nós não estamos mortos ainda, não mortos ainda. Mama, eu sinto sua falta. Embora o verme só tenha aparecido por alguns minutos, o dano que causou foi imenso. Havia buracos por toda parte na carruagem. Estava em frangalhos. Se o verme não tivesse sido afugentado, o trem, junto com os passageiros, estaria bem. Talvez nem todos os passageiros tivessem morrido, mas o trem definitivamente teria sido adiado. Por sorte, havia munição de alta explosão. Todo o povo olhou para Anxiao. Pode-se sentir a apreciação em seus olhos. Zhang Wei deu um tapinha no ombro de Anxiao. Nenhuma palavra poderia descrever sua gratidão. Se você quiser me agradecer, apenas diga. Eu realmente não consigo ler mentes. Todos ficaram sem palavras. As palavras de Anxiao destruíram completamente a atmosfera. Os agentes descansaram por um momento e começaram a limpar a bagunça. O ataque do Dark Atli Worm acabou sendo um incidente único, e o fato de apenas um desses acidentes ter ocorrido provou que a linha férrea militar era mais segura. A paisagem fora das janelas do trem era principalmente montanhas, densas florestas e planícies de loess, que gradualmente se tornaram entediantes. Ao longo do caminho, Anxiao estacionou-se na grande carruagem negra, praticando sua técnica de treinamento de energia e habilidade de fabricação de máquinas. 3 dias depois, o trem chegou à estação Isla Border. Capítulo 72. Isla e Star Dragon pertenciam ao mesmo continente. A cultura mais liberal em Isla foi talvez devido ao clima quente e úmido. Mesmo fora das praias, garotas de biquíni e garotos de topless podiam ser vistos andando pelas ruas. O trem parou na estação de trem militar. Olhando pela janela,
Um homem de óculos vestindo uma camisa folgada e florida podia ser visto em pé na plataforma. Ele foi, provavelmente, o próximo ponto de contato. Anchial desceu do trem junto com o resto enquanto Kibagia liderava o caminho. Kibagia se aproximou do homem e se apresentou. Eu sou Kibagia da Divisão 13 do Star Dragon. O homem riu e tirou as sombras. Ele tinha barba por fazer e parecia desleixado, como se fosse um peixeiro do mercado. Eu sou Ifan do Departamento de Inteligência Isla. Hã? Xiao estava em descrença. Ifan, qual Ifan era ele? O que exatamente aconteceu? O homem não se parecia em nada com o arrojado e frio Ifan que Anxiao imaginou em sua mente. Ifan viu a carruagem cheia de buracos e imediatamente perguntou, vocês encontraram um monstro? Foi apenas um pequeno verme, nenhuma ameaça real. Kibagia deu uma tosse seca. Apesar do perigo causado pelo verme, não havia como admitir que a situação fora muito perigosa. Ele precisava manter a reputação dos agentes do Star Dragon e queria que o pessoal da Isla acreditasse que eles eram fortes. Deve ter sido muito bom para vocês chegarem em segurança. Ifan riu. Ele não investigou mais as palavras de Kibagia. Ifan colocou as persianas de volta e disse, vamos rapidamente para o centro de comando e reportar. Nossos procedimentos administrativos aqui são menos complicados do que os do Maple, pelo menos 90% a menos. Alguns agentes riram para si mesmos. Maple era conhecido por seu sistema inflexível. Aparentemente, quando os Chanuk's de Teseu e Maple colaboraram para acabar com os senhores da guerra, os Chanuk's mal-humorados ficaram tão frustrados com os elaborados procedimentos de relatórios da Maple que quase brigaram com os funcionários da sede da Maple Inteligência Unit em Caroma. O pré-requisito administrativo para esta operação conjunta exigia que os comandantes submetessem seus planos de operação antes da execução efetiva da missão. Para esta operação, o exército de Isla foi delegado para ser a força ofensiva. Os agentes estavam encarregados das missões de reconhecimento para descobrir as plantas de defesa do inimigo na Dark Crow Valley Base. Ao longo do caminho, podia-se ver os novos jipes à prova de balas e pequenos tanques estacionados em garagens. Havia também lançadores de mísseis de favo de mel e grupos de soldados transportando munição. Zhang Wei, Jizusu e Ma Qingyang tornaram-se realmente quietos, um forte contraste em relação ao habitual comportamento tagarela. Foram seus sentimentos nacionalistas que os afetaram. Anchial percebeu que não deveria fazer nada ao mar naquele momento. O oficial comandante era um homem branco musculoso chamado Coronel Carlo. O Coronel Carlo estudava o plano de operação pendurado na parede. Ao ouvir a porta estalar, o Coronel Carlo, que pensou que fosse o oficial adjunto entrando na sala, soltou, não me perturbe quando eu estiver pensando. Ifan tossiu e disse, Coronel, os agentes do Star Dragon estão aqui para enviar seu relatório. O Coronel Carlo virou a cabeça para encarar Ifan. A tensão em seu rosto aliviou imediatamente. Ele apertou os olhos e olhou friamente para os agentes da Star Dragon com desconfiança. Ele pegou um documento de sua gaveta. Leve-os para descansar, vamos partir juntos em 1 hora, ele ordenou. Carlo parecia hostil aos agentes da Divisão 13. Ifan levou os agentes para um quarto e pediu que ficassem no local, já que eles iriam sair em breve. Depois que Ifan saiu, os agentes foram deixados sozinhos. Liao finalmente se atreveu a falar e perguntou baixinho, porque tenho a impressão de que os soldados de Isla, especialmente o comandante, parecem não gostar de nós. Ma Qingyang deu um sorriso sarcástico e disse, no passado, houve guerras entre Star Dragon e Isla. Portanto, as pessoas de Isla são hostis em relação a nós. É realmente frustrante que tenhamos que enfrentar tais situações mesmo quando estamos em uma missão colaborativa com eles. O Coronel Carlo definitivamente não parece uma figura fácil de apaziguar. As diferentes panelinhos da Divisão 13 não eram exclusivas do Star Dragon. De fato, muitos países enfrentaram tais situações. Maple e Ordina eram mais conservadores. Hylian e Teseus foram mais assertivos. Star Dragon e Isla eram mais neutros. Liao comentou, incrédulo, porque o departamento nos mandou então para a Isla. E se eles nos fizerem os objetos sacrificiais para a missão? Ninguém sabe o que os superiores têm em mente. Acho que temos que confiar em nós mesmos para nos mantermos seguros. Ma Qingyang, sendo um membro experiente do departamento, não ficou mais surpreso ou chocado com esses arranjos. Kibaji explicou, não se preocupe,
Cada comando dado a vocês tem que ganhar minha aprovação. Os agentes ficaram em silêncio depois de uma série de discussões para entrar no modo da missão. Eu vou sair para dar uma tragada. Anchial se levantou e saiu do quarto. Ele acendeu o cigarro e deu uma tragada profunda, que percorreu todo o caminho até os pulmões, depois saiu pelas narinas em 2 trilhas de fumaça. Ele sentiu uma sensação de alívio. Ele ignorou os olhares hostis dos soldados de Aisley e desviou sua atenção para o plano de missão na tela do tabulete. Você ativou Operação Dark Crow Valley Base. Resumo da missão. Esta é uma operação militar de pequena escala. Como membro da Divisão 13 e participante da operação, procure o que você pode fazer. Dica: a missão é parte da série de destruição de campos e você pode reivindicar essas recompensas após a conclusão da missão. Reconhecimento 1. Missão de equipe. Monitore a situação em Cross Forest Town. 3.000 XP recompensado. Reconhecimento 2. Missão de equipe. Monitore a situação no Dark Crow Valley Camp. 8.000 XP recompensado. Membro de logística. Missão solo. Conclua 20 reparos de ferramentas para seus colegas de equipe. 8.000 XP recompensado. Assassino. Missão solo. Mate 8 sentinelas. 18.000 XP recompensado. Conflito direto. Missão solo. Mate os 50 soldados da organização Germinal. 35.000 XP recompensado. Assassinato 1. Mate Durmundi. Recompensas baseadas na contribuição. Assassinato 2. Mate Gigi. Recompensa baseada em contribuição. Assassinato 3. Mate Pankuang. Recompensas baseadas na contribuição. Destrua Dark Crow Valley Camp. Recompensas baseadas no nível de conclusão da missão e contribuição individual. No final da missão, as recompensas serão emitidas com base em estatísticas e desempenho individuais. Inicialmente, Anchial achava que seria uma missão normal, mas a operação fazia parte da série Camp Destroyer, que permitia um desempenho variado e excepcional. Havia muitos tipos de missões, e para aqueles que pertenciam à série de destruidores de campos, contanto que se completasse a maioria dos objetivos, as recompensas seriam generosas. Também houve recompensas adicionais com base no desempenho individual de cada um. Quando Anchial estava fumando, uma senhora de cabelo vermelho curto se aproximou dele e perguntou: "Você é do Star Dragon?" Encarando-a nos olhos, Anchial assentiu. "Eu suponho que sim." Imediatamente, a senhora tirou uma faca da cintura e apunhalou o pescoço de Anchial. Capítulo 73. Anchial olhou para a mulher ruiva sem vacilar. A faca estava a apenas 3 centímetros de sua artéria principal quando parou e se virou, mostrando a forte habilidade da mulher empunhando sua arma. A mulher deu uma olhada feroz. "Por que você não está se esquivando? Por que eu deveria me esquivar? Então, você acha que eu não ouso te esfaquear? Podes tentar." O rosto de Anchial não mudou nem um pouco. Em algum lugar embaixo de suas roupas, o traje extensível de controle magnético já se aproximava de seu colarinho. Ele poderia proteger seu pescoço a qualquer momento e, portanto, ele era destemido. Além disso, uma vez que ela era capaz de se mover livremente no acampamento militar, ela tinha que ser uma agente de Isla. Ela não iria realmente prejudicá-lo assim. Isso provavelmente seria um teste de sua capacidade ou para instilar o medo nele. No entanto, como ousaram escolhê-lo como alvo? Anchial ficou levemente irritado. Seus olhos ficaram gelados. De repente, a mulher ruiva sentiu um arrepio nas costas e não percebeu de onde vinha. Ela recolheu sua mente e deu uma gargalhada. Winna, agente do Departamento de Inteligência de Isla. Ela acabara de falar quando sentiu algo empurrando seu estômago. Ela olhou para baixo. Uma pistola de grande calibre apontava diretamente para o estômago. Só então Anchial riu e disse: "Anchial. Isso foi rápido. Eu nem vi como ele secou sua arma." Sua pupila se contraiu. Ela guardou a faca. Anchial retirou sua arma também. "Eu vou lembrar disso." Winna se virou e saiu. Anchial estreitou os olhos. "O pessoal de Isla certamente é hostil em relação a nós. É melhor que eles não me arrastem para baixo." Depois que Winna andou a certa distância, ela deu um suspiro de alívio. Ela percebeu que o suor frio escorria pela testa e ficou sério. Aquele agente do Star Dragon deu a ela uma vibe extremamente perigosa. Winna voltou ao salão para procurar o resto dos agentes de Isla. Ifan sorriu e perguntou: "Descubra alguma coisa?"
Winna tomou um gole de água para acalmar a garganta ressecada e respondeu num tom sério, que Xiao é provavelmente muito perigoso. Xiao? E Fan pensou em algo baseado na descrição física dele. Aquele cara tinha sido muito discreto desde que desceram do trem. Ele só deu um olhar estranho quando alguém chamou seu nome. Uma pessoa estranha, concluiu Fan. Xiao terminou de fumar e pisou no cigarro. Ele voltou para o salão. Kibaji olhou e perguntou abruptamente, não aconteceu nada, certo? Algo aconteceu. Eu vi uma fêmea de porco caindo em uma vala. Kibaji se sentiu um pouco desajeitada. Você pode ser mais sério? Nesse caso, não havia nada, respondeu Xiao despreocupadamente. Como era apenas um teste para assustá-lo, ele não queria que todo mundo soubesse disso. Em primeiro lugar, foi para proteger a missão. E em segundo lugar, ele não achava que queria ser desviado por emoções. Em sua mente, eles eram 3 tipos de inimigos. O primeiro tipo irritou ou violou seus interesses. O segundo tipo o queria morto ou ameaçou sua vida. O último tipo era seu inimigo. Havia também o tipo que não só tinha ódio mútuo, mas também interesses conflitantes. Um exemplo seria a organização germinal. Este era o inimigo que era a principal prioridade para Xiao. O primeiro tipo era muito leve para ele se importar. Kibaji deu a Xiao um visual complicado. Ele estava sentado perto da janela e viu todo o incidente acontecer. Ele tinha ido em muitas missões de campo antes, e ele sabia que os agentes do outro país certamente testariam suas habilidades e mostrariam suas próprias proezas. Esta era uma regra encoberta. Todos os agentes eram orgulhosos e arrogantes. Eles não teriam respeito poder sem mostrar sua capacidade. Se alguém se queixasse ao superior, eles seriam realmente ridicularizados. Kibaji aprovou muito o que Xiao fez. Ele não deixou a reputação de Star Dragon para baixo, e ele estava feliz por Xiao ter mantido a boca fechada. A habilidade desse cara é boa, e ele entende o quadro maior. Eles não lutaram. Carla acenou com a cabeça em satisfação depois que ele ouviu o relatório de seu vice. Bom. Parece que as pessoas do Star Dragon sabem o seu lugar no nosso território. Logo chegou a hora de partirem. Todos se reuniram na saída da fronteira. Fan, junto com Winna, trouxe uma dúzia de agentes armados e prontos para partir. A primeira parada da missão foi uma posição distante da Crow Valley Town. Havia um esconderijo secreto abandonado de Isla. Eles estariam usando isso como base temporária. A Divisão 13 transportou os veículos terrestres usando o trem. Eles eram apenas carros regulares para todos os tipos de terreno. Apenas o Big Black de Xiao era único. Ele dirigiu seu time em meio à alta rotação do motor. Desta vez, ele dirigiu de forma constante e confortável. Li Alin quase foi levado às lágrimas. Os outros 3 companheiros de equipe, apertados nos outros assentos, ficaram intrigados. Eles não entenderam a grande reação de Li Alin a tudo isso. Era meio-dia de viagem. A comitiva de Isla liderava e a 13ª divisão seguia. De repente, a carreta de Isla acelerou, aumentando gradualmente a distância entre as duas partes. Jisusu e Ma Qingyang aceleraram quando perceberam isso. Apenas Xiao, dirigindo o Big Black, seguiu lentamente na parte de trás. Xiaoji, precisamos alcançá-los. Liao disse ansiosamente. Xiao tinha uma mão no volante enquanto a outra estava fora da janela e aproveitando o vento. Porque precisamos recuperar o atraso. Não importa o quão rápido eles dirigem agora, eles terão que esperar por nós mais tarde. Bem, você está certo quando você coloca dessa maneira. De repente, o riso de Jisusu veio do rádio. Pequenas Lin, como é que vocês são tão lentos? Se apressem e nos alcancem. A menos que as habilidades de Xiao não estejam no mesmo nível. Eu não quero desperdiçar minha gasolina, Xiao respondeu brevemente. Jisusu ficou instantaneamente chocado. Esta foi a primeira vez que ela ouviu uma desculpa tão única. Agentes como nós precisam se preocupar em pagar por gasolina? Ma Qingyang interveio no rádio. Zhang Wei, este é o agente de Isla se exibindo. Não devemos perder para eles. Zhang Wei ponderou por alguns segundos e deu um tapinha no ombro de Xiao. Vamos alcançá-los. O rosto de Li Yalin ficou pálido imediatamente. Ela pegou a manga de Zhang Wei apressadamente e insistiu. Por favor, não. Essa velocidade é ótima. O que exatamente você tem medo? Zhang Wei ficou realmente perplexo. Capitão,
Não é bom estar vivo. Li Yalin disse em um tom trêmulo e soluçante. Zhang Wei ficou extremamente perplexo. An Xiao levantou a sobrancelha. Você realmente quer persegui-los? Sim. Zhang Wei acenou com a cabeça. An Xiao suspirou e mudou o equipamento com facilidade. Tudo bem então. É melhor você segurar firme. Li Yalin estava profundamente com medo. Ela segurou a porta do carro o mais forte que podia e apertou a mandíbula. Vocês definitivamente vão se arrepender disso. De tarde todos chegaram ao destino. Assim que pousaram seus veículos, todos olharam para o grande caminhão preto com choque, horror e descrença. Calafrios frios desciam pelas espinhas sempre que pensavam na cena anterior. Mesmo que eles fossem agentes experientes que tinham visto muitas coisas, como movimentos em forma de S e Z, esta foi a primeira vez que eles viram um movimento em forma de E. E foi mais rápido que qualquer outra pessoa. Isso não poderia nem mesmo ser contado como vagando, mas como voar. O motorista do caminhão deve ter estado fortemente sob influência. Zhang Wei, Liao e Li Yalin saíram do veículo, seguraram uma árvore ao lado e começaram a vomitar tudo que tinham dentro deles. Naquele momento, eles sentiram que estariam melhor mortos. Blag. Oh meu Deus, eu sinto que estou morrendo. Blag. Eu te disse que você iria se arrepender disso. Blag. An Xiao desceu do carro e colocou confortavelmente um cigarro na boca. Ele sorriu e disse, bem, vocês me disseram para perseguir. Você é especialista em dirigir carrinhos de choque. An Xiao enrolou seus lábios. Carros de choque. Não olhe para mim. Eu costumava dirigir mechas. Lambert saiu do carro com passos firmes, como se nada tivesse acontecido com ele. Os olhos de An Xiao brilharam. Viu? Tem alguém normal o suficiente para aproveitar minha direção. Assim que Lambert abriu a boca para falar, vomitou como uma cachoeira. Somente depois que tudo foi vomitado, Lambert comentou com uma cara de pôquer, se você alguma vez tocar o volante de novo, eu vou simplesmente pular do carro. Capítulo 74. Os carros estavam estacionados lá fora. Depois que todos moveram seus equipamentos para a base secreta, eles começaram o briefing para a missão. Temos duas operações. Em primeiro lugar, disfarce-se de andarilhos e misture-se à cidade de Dark Crow Forest para coletar informações. Em segundo lugar, procure guardas sentinelas da organização germinal que sejam deixados sozinhos e forcem informações sobre sua base. Vamos lidar com as sentinelas. O seu povo pode ir para Dark Forest Town, declarou Ina imediatamente. Dissussu franziu a testa. Provavelmente haveria espiões escondidos na cidade. Se eles tentassem se misturar, poderiam ser expostos e colocados em perigo. Se assim for, eles não conseguiriam nada. Procurar por sentinelas seria muito mais seguro e mais fácil de realizar. Slamal podia esperar para jogar todos os trabalhos perigosos e difíceis na Divisão 13. Essa atitude os aborrecia muito, mas alguém tinha que fazer as missões, afinal. Se não fosse Sla, então deveria ser a Divisão 13. Como tal, ninguém fez objeção. Para nos infiltrarmos na cidade, primeiro devemos nos disfarçar de andarilhos e então encontrar uma oportunidade de reunir informações secretas. Não devemos agir precipitadamente e alertar o inimigo, disse que Bagia. Depois de alguma discussão, foi decidido que algumas pessoas ficariam na base como backup. 4 pessoas ficaram para trás, Liao, Kibagia, Making Yang e An Xiao. Isla também deixou algum pessoal para o guardar a base. An Xiao só conhecia a Ifan do grupo deles. Foi só à tarde. Os agentes de Isla decidiram descansar primeiro. Eles esperariam até o amanhecer, quando o estado de alerta do inimigo estaria no seu nível mais baixo, para procurar guardas de sentinelas inimigos. Eles haviam trazido dispositivos de imagens infravermelhas, então a escuridão realmente lhes dava uma vantagem. Além disso, eles secretamente queriam que a Divisão 13 fosse a cobaia para eliminar primeiro algum perigo. Uma vez que o plano de missão foi finalizado, os agentes da Divisão 13 que estavam indo misturados para formar uma equipe com Dissussu como líder. Eles estavam disfarçados em roupas de andarilho e pareciam cansados de viajar e cansados. Eles encolheram as costas para parecer que estavam sendo sobrecarregados pelo estresse. Eles carregavam mochilas gigantescas e pareciam exatamente com aqueles verdadeiros andarilhos. Eles então se dirigiram para o Dark Crow Forest Town a pé. A base secreta era equipada com muitas telas de computador que eram conectadas à câmera e fones de ouvido dos agentes.
Anxiao, Liao e Kibaji rodariam para monitorar a situação. A equipe de Ji Susu logo chegou à cidade lotada, que foi exibida nas telas. Havia muitos tipos diferentes de edifícios e, apesar de as habitações serem simples e rudimentares, havia muitas pessoas ali, fazendo com que parecesse um mercado. Embora a cidade fosse pequena na área, tinha tudo, inclusive hotéis para hóspedes. Vamos procurar um lugar para ficar em primeiro lugar. Ji Susu e a gangue foram interrogados pelos habitantes locais, mas ela respondeu perfeitamente. Eles eram apenas andarilhos que estavam migrando e queriam descansar aqui por um tempo antes de partir. Depois disso, eles fizeram o check-in com sucesso em um dos hotéis da cidade. Assim que entraram na sala, eles imediatamente passaram a monitorar câmeras e bugs profissionalmente. Eles começaram a discutir seus próximos passos depois de terem certeza que o quarto estava seguro. Como devemos proceder agora? Li Yalin torceu os lábios e deu a Ji Susu um olhar frio. Ji Susu não estava com vontade de conversar com Li Yalin. Suas sobrancelhas se uniram quando ela disse em tom sério: as pessoas na cidade ainda suspeitam de nossa identidade. Acho que devemos ficar de pé. Anxiao repentinamente entrou nos fones de ouvido. Vocês deveriam agir melhor hoje. Me dê uma boa razão. Ji Susu foi ligeiramente provocado. Vocês agora são peregrinos estrangeiros, então você deve fazer a sua parte. É normal coletar informações sobre esse lugar. Na verdade, parecer estranho se você se dissimular propositalmente, fazendo os outros sentirem que você tem um motivo oculto. Todos se entreolharam. Isso parece ser um bom ponto. Vamos fazer o que Anxiao sugeriu. A cidade tinha muitas comodidades, incluindo instalações de entretenimento, cassinos, uma farmácia, restaurantes e até lugares para se soltar. Quando a noite caiu, a equipe mudou-se para diferentes grupos e fingiu gastar dinheiro, investigar informações e coletar informações. No entanto, eles não alcançaram nenhum sucesso substancial. Os habitantes de lá eram, em sua maioria, andarilhos comuns, e não localizavam pessoas de interesse. Nossos inimigos devem estar se escondendo profundamente. Provavelmente não conseguiremos nada com esse método. A expressão de Kibaji era grave. Na verdade, eu sei de uma maneira. Anxiao sorriu. Ele conhecia o espião específico que estava na estação da cidade. Depois que jogadores reais ganham reputação suficiente em missões, eles podem escolher se juntar à organização germinal através deste NPC. Ao capturar esse NPC, eles poderiam obter bastante informação. Anxiao sabia as coordenadas exatas do Dark Crow Valley Base, mas ele não tinha certeza da força militar específica e das defesas da base. Depois de 10 longos anos, ele só se lembrava de pouco de informação sobre o lugar. Além disso, eles estavam no ponto diferente no tempo, então as mudanças seriam diferentes. Era essencial que eles reunissem informações do NPC. Vocês devem ir para a parte sul da cidade, onde você verá um cassino. Deve haver um cara careca que conheça as informações sobre a base. Anxiao estava descrevendo o espião da organização germinal estacionada na cidade. Aqueles jogadores reais que nasceram em Dark Crow Forest Town só poderiam se juntar à organização germinal através desse cara. Todos ficaram chocados. Ji Susu franziu a testa. Onde você conseguiu essa informação? Eu tenho meus caminhos. E se a informação estiver incorreta? Ji Susu foi inflexível. Ouça-o. Kibaji falou em Anxiao. Antes da missão, os superiores lhe haviam dito que confiasse em sua inteligência. Isso mostrou que os altos avaliaram Anxiao altamente. Ji Susu teve que reprimir sua suspeita e seguir a ordem. Ela levou alguns agentes para o pequeno cassino e procurou a pessoa em silêncio. Sem falta, eles encontraram o cara careca, que era o banqueiro do cassino. O que devemos fazer agora? Se agirmos precipitadamente, podemos alarmar nossos inimigos. Ele pode ter companheiros da organização ao seu redor? Perguntou Ji Susu. Anxiao ficou sem fala. Nós já encontramos nosso alvo. Você não pode ser apenas profissional e fazer o que você costuma fazer. Ji Susu sentiu o peito apertar, enfurecido com o comentário dele. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que havia feito uma pergunta idiota. Ela reuniu seus companheiros de equipe para cercar, secretamente o cara. Anxiao olhou para a hora. Ele se levantou e deixou Liao assumir seu dever. Ele não sentiu que precisava supervisionar a execução real. Se eles não conseguissem pegar o cara,
Esses agentes deveriam simplesmente se chocar com um pedaço de tofu. Ao mesmo tempo, Win e sua equipe de agentes de Isla partiram para seu objetivo depois que ela deu a Xiao um olhar feroz. Xiao não planejou descansar na base secreta. Ele entrou no baú da Big Black e começou a avaliar a situação. Ambas as operações são baseadas em equipe. Eles provavelmente irão completá-lo sem nenhum soluço. Eu deveria estar mais preocupado com minha missão pessoal. Vou precisar de algumas ferramentas úteis para assassinar os sentinelas na floresta. Xiao tirou algumas peças de reposição e começou a trabalhar em sua interface. Você deseja prosseguir com a fusão de talentos? Sensoriamento espacial básico mais bioengenharia básica mais engenharia mecânica básica. Esta fusão custará 15.000 EXP. Sucesso da fusão. Parabéns, você inventou Miniature Biological Sensor, Spider, A equipe de Wina se esgueirou entre as árvores silenciosamente como se fossem caçadores à procura de presas, na floresta escura. Eles estavam vestindo roupas de camuflagem e óculos de visão noturna. Os guardas sentinelas estavam posicionados do lado de fora da base. Um dos membros da equipe era mestre em investigar trilhas. Ele poderia deduzir o número de pessoas que haviam passado por um local um dia antes, com base nas evidências mínimas deixadas para trás. Ele foi chamado Magarnu, um alto Chinook. Ele foi construído como uma pequena montanha, o que dificultou a crença de que ele era extremamente meticuloso. Ele esfregou o solo entre as pontas dos dedos, sentiu o cheiro e ponderou por alguns instantes. Havia um homem, pesando cerca de 180 quilos, que passou por aqui na direção noroeste 7 horas atrás. Wina não duvidou da dedução de Magarnu. Ela e sua equipe caminharam cuidadosamente nessa direção. De repente, eles pararam. Óculos de visão noturna mostravam uma entidade viva na árvore a 300 metros de distância. Procure nos arredores. Wina manteve a cabeça fria e não agiu prematuramente. Ela instruiu sua equipe a procurar por quaisquer outros guardas-sentinelas ou dispositivos de vigilância nos arredores. Após cerca de 20 minutos, eles confirmaram que estavam seguros. Fan deu a ordem através do rádio. Derrube-o. Wina ativou seu poder e, imediatamente, um rastro de energia marrom brilhou sob seus pés. Ela se moveu rápido e silenciosamente dentro de um raio de 100 metros do inimigo. Ela sempre ficava nos pontos cegos do inimigo usando as árvores para esconder seu corpo como um assassino de nível mestre. Ela pulou em uma árvore em uma maneira de gato antes de convocar sua energia de cor marrom. A energia permitiu que ela grudasse nos galhos das árvores e pulava constantemente de árvore em árvore, aproximando-se rapidamente do inimigo. O guarda da sentinela germinal sentiu uma súbita rajada de vento sobre sua cabeça. Ele olhou para cima e viu uma sombra escura acelerando em direção a ele. Capítulo 75. 10 minutos depois. Snap. Magarnu torceu o pescoço da sentinela. Eles já haviam conseguido as informações que queriam. A voz de Wina saiu do dispositivo de comunicação. A partir de nossa atividade preliminar de reconhecimento, descobrimos que a base foi dividida em 6 regiões de alerta alto. O nível de defesa aumenta gradualmente dos setores mais interno para o mais externo. Atualmente, estamos na região mais externa. Toda região de alto nível de alerta terá um posto de sentinela ocupado por um oficial e suas tropas. Com base em nosso interrogatório anterior, os policiais têm acesso à intranet da base militar. Portanto, enquanto pudermos chegar ao posto da sentinela, poderá acessar a intranet e coletar informações usando o computador do oficial. Este guarda-sentinela revelou a posição exata do posto. Vamos sair imediatamente. Fan sabia que até o menor atraso mudaria o resultado da operação. Havia uma série de protocolos a serem seguidos para a mudança de turno dos sentinelas nas próximas horas. A essa altura, outros soldados descobririam o desaparecimento da sentinela que havia sido morta. No entanto, sua primeira prioridade ainda era reunir inteligência suficiente, mesmo que isso pusesse em risco a revelação de suas posições, já que, em última instância, o inimigo perceberia a invasão iminente pelos militares de Isla. Eles precisavam descobrir a força militar e as defesas na base do Vale do Corvo Negro. Se Wina conseguisse ter sucesso, os agentes da Divisão 13 escondidos em Dark Crow Forest Town cairiam na situação precária de revelar suas posições ao inimigo. Os agentes podem até ser pegos antes de fazer seus movimentos. Fan analisou a situação racionalmente e tomou a decisão. Operação aprovada.
Imediatamente dirija-se à base inimiga. Win assentiu e se livrou do corpo do guarda de sentinela. Ela então levou seus companheiros de equipe para a base inimiga. Ifan soltou um suspiro de alívio e seus olhos se afastaram da tela. Ele olhou para o escritório de operações da Divisão 13 e balançou a cabeça ligeiramente. Ele não sabia o que sua decisão traria, mas queria o melhor para a missão. Ele informaria o departamento depois. Houve momentos em que alguém teve que dar um salto de fé. Antes do crepúsculo, Win e sua equipe encontraram o posto de sentinela. Era um galpão camuflado profundamente na vegetação usada pelos caçadores. Silenciosamente, a equipe se aproximou do alvo. Maganu pegou o detector de ondas sonoras de sua mochila e examinou o interior do galpão do lado de fora. Os resultados revelaram 3 alvos humanos, um deitado no sofá e 2 que pareciam estar consumindo jantar na mesa. Winna levantou a mão e começou a contagem. 3, 2, 1. Winna saltou para a frente no galpão pela janela. Seus companheiros de equipe seguiram atrás. Os 3 soldados inimigos ficaram chocados com o ataque inesperado, e antes que eles pudessem retaliar, eles foram baleados com os tranquilizantes pelos agentes de Isla e caíram no chão. Os agentes de Isla procuraram o galpão e as roupas dos soldados inconscientes. Eles descobriram um compartimento escondido atrás da parede. Os agentes descobriram que dos 3 soldados, um deles era um oficial baseado na carteira de identidade que ele carregava. Este é o nosso alvo. Winna sorriu para si mesma. Este oficial com o nome de Roman parecia ser o encarregado do posto de sentinela. Os agentes amarraram Roman e lhe deram uma injeção para acordá-lo. Maganu então bateu em Roman repetidamente para acelerar o processo. Diga-nos a senha para o cofre se você quiser viver. Roman foi assustado até a morte, pela tropa de agentes fortemente armados e imediatamente confessou a senha sem qualquer sinal de hesitação. Depois de digitar a senha, o cofre foi aberto com sucesso e um laptop pode ser visto. Depois de ligar o laptop, uma página de login apareceu na tela, e tanto a carteira de identidade quanto uma senha verbal eram necessárias para acessar o portal. Roman foi muito cooperativo e os agentes conseguiram acessar o portal com sua conta. Após o jingle, as palavras Dang Dong Dang, o assistente da Germinal, estão ao seu serviço. Piscou na tela. Assustado, Ifan engasgou com o café. Todos os agentes tinham olhares confusos em seus rostos. Ninguém poderia imaginar que a interface do portal seria assim. Ifan não sabia o que dizer. Que portal fofo, um par de menus apareceu no servidor. Devido à baixa classificação de Roman, ele só podia acessar alguns deles. Winnie encontrou a página que mostrava o diário de atividades da base militar, e a equipe ficou muito animada. Deve haver informações importantes escondidas nos registros diários. Me deixe fazê-lo. Ifan instruiu Maganu a conectar o chip ao computador, o que permitiu que o computador de Ifan também acessasse o servidor. Havia uma expressão de seriedade no rosto de Ifan, e seus dedos começaram a bater no teclado e introduzir os códigos como uma borboleta dançando no ar. Firewall nível 1, hackeado. Firewall nível 2, hackeado. Firewall nível 3, hackeado. Uma senha, hackeada. Restrições de direitos, hackeadas. Ifan deu um leve sorriso. Ele era um hacker experiente em Isla, com centenas de vírus e bugs em seu arsenal. Exceto por certos servidores na teia escura, praticamente não havia servidor que pudesse escapar de seus ataques. Em menos de 3 minutos, todos os documentos criptografados foram decodificados. Nesse ponto, os técnicos inimigos perceberam o que estava acontecendo e começaram a apagar os documentos freneticamente enquanto Ifan copiava os arquivos. Em um breve momento, todos os documentos foram apagados. O computador de Ifan era muito lento e só conseguiu copiar 28% dos documentos. Os documentos mais confidenciais foram excluídos primeiro. No entanto, os documentos copiados continham informações suficientes, incluindo planos de defesa, informações da estrutura interna e a força militar da base. Ifan sentiu-se aliviado. Bom trabalho e bem feito. Agora é hora de voltar. A tentativa de roubar informações confidenciais sobre a base do Vale do Corvo Negro definitivamente aumentaria a segurança do inimigo. No entanto, valeu a pena pelos relatórios de inteligência. Mas, apesar do sucesso, ainda havia uma sensação de desconforto em Ifan. Parecia um pouco fácil demais. Um membro da equipe da sala de controle central da base do Dark Crow Valley relatou: Senhor,
Nosso servidor externo foi hackeado. O diretor assistente da base militar era Gigi. Ele era um homem alto e magro, com uma aparência astuta. Ele prosseguiu calmamente até a tela e perguntou: que dados foram roubados? Os registros diários de atividades, a estrutura interna da base militar, as coordenadas da base, os registros de sentinelas da base. Apesar de tantas informações críticas terem sido roubadas pelos hackers, não havia sinais de pânico dentro da base. Os hackers foram realmente de Isla? A isca está definida, agora, estamos apenas esperando pelo peixe. Gigi deu um sorriso misterioso. Ele era como um caçador, animado para ver a presa que ele conseguiu capturar. Gigi entrou no escritório do diretor e relatou a situação a Pan Kuang. Nosso servidor, enganador externo, foi hackeado. Presumo que os hackers sejam de Isla, e eles provavelmente lançarão uma invasão militar em breve. Pan Kuang polia o facão longo e escuro com o lenço. O facão tinha uma lâmina gelada e um corpo grosso com alça envolta em tiras de pano. Havia manchas claras de sangue seco no pano. O facão foi usado para matar muitos inimigos ao longo dos anos. Pan Kuang estava fixado em polir sua lâmina. Ele então perguntou calmamente: o que você acha que devemos fazer? Gigi limpou a garganta e disse: embora a informação roubada pelo inimigo seja falsa, infelizmente revelamos a existência da base. Espero, portanto, que o chefe possa evacuar a base e trazer todos os equipamentos e informações necessários. Além disso, também recomendo que façamos um duro e decisivo golpe contra as forças inimigas existentes. Ok, apenas me diga quando você precisar de mim para lutar, Pan Kuang respondeu. Capítulo 76. Reconhecimento concluído. Você ganhou 3.000 XP. Anxiao foi acordado pela mensagem pop-up na tela. Ele olhou pela janela do carro para ver que era o crepúsculo, e o céu tinha uma tonalidade azul acinzentada e estava gradualmente ficando mais brilhante. Na noite anterior, Anxiao estava ocupado criando novas máquinas e só tinha 2 horas de sono. Ele pegou sua garrafa de água e jogou a água no rosto. Os respingos refrescantes refrescaram seus sentidos. Então, ele saiu do armazenamento e se dirigiu para a base. Liao trabalhou durante toda a noite e estava exausta. Kibaijia foi o próximo na fila para o turno, e ele acordou de sua soneca no sofá. Como foi a operação da noite passada? Anxiao perguntou. Liao respondeu com fadiga. O careca revelou as posições de seus companheiros para nós na floresta, e conseguimos prendê-los. Além disso, descobrimos a localização exata da base do Vale do Corvo Negro a partir das declarações dos cativos. No entanto, nossos prisioneiros são pessoas de baixa patente e, portanto, não têm autoridade para acessar arquivos confidenciais. Anxiao assentiu para si mesmo. O resultado foi o que ele esperava. A equipe de operação ainda está em ação. Sim, os agentes ainda estão escondidos na floresta, esperando por novos pedidos. Não faz sentido esperar na floresta. Os agentes devem retornar, disse Anxiao. Kibaijia, que estava mastigando suas rações de café da manhã, deixou escapar. Ei, eu deveria estar no comando aqui. Você não está no comando porque você deveria levar a culpa por todos nós. Anxiao questionou. Kibaijia engasgou com suas rações. Ele queria rebater Anxiao, mas foi interrompido por Ifan. Companheiros da Divisão 13, nossos caras obtiveram com sucesso inteligência crítica da base do Vale das Trevas. Kibaijia ficou intrigado. Em menos de um dia, os agentes de Isla conseguiram completar a missão. Sua eficiência parecia impressionante demais para ser verdade. Vocês realmente garantiram informações sobre a base? Ifan assentiu em afirmação. Winna capturou um oficial inimigo. Nossa operação está concluída e estamos recebendo nossos agentes de volta. Depois disso, vamos compilar as informações coletadas e passar as informações críticas para os militares. Embora tenha sido alegado que a missão foi concluída, o tablete de Anxiao indicou que Reconnaissance 2 não foi completado. Ele franziu a testa e depois perguntou: você pode garantir que as informações que obtivemos sejam precisas e não falsas? Além disso, você pode explicar o fluxo de eventos para nós? É claro, Ifan e Winna descreveram brevemente a operação concluída. Você não acha que a missão parecia ser muito tranquila? Murmurou Anxiao. A missão foi realmente fácil, mas não há nada especialmente suspeito. Talvez tenha sido resultado do inimigo ter baixado a guarda. Além disso,
Nossa missão desta vez deveria ser um ataque encoberto. Eu tenho dúvidas sobre a confiabilidade das informações obtidas. Em nossa linha de trabalho, não devemos ser muito confiantes, mas você também deve apoiar sua palavra com evidências. O frustrado Ifan franziu ainda mais a testa e ordenou: de qualquer forma, sairemos amanhã de madrugada. Olhando para as costas do Ifan quando ele saiu, o rosto de Anxiao esmaeceu. Ele podia confirmar, com 100% de certeza, que havia algo errado com a inteligência reunida por Ifan. Anxiao começou a pensar nos eventos que Ifan descreveu. Embora Wina e seus colegas agentes fossem um pouco impetuosos com suas ações, eles não haviam cometido nenhum erro crítico. Portanto, a única possibilidade era que o Vale do Corvo Negro contivesse armadilhas escondidas que os estranhos desconheciam. Anxiao infelizmente não tinha provas, e mesmo que ele expressasse suas opiniões, ninguém acreditaria nele. Uma mera especulação era insuficiente para convencer ninguém. Parece que eu tenho que ir e dar uma olhada em mim mesmo. De manhã, Jisoo e Wina voltaram para a base. Ambos trouxeram consigo seus prisioneiros. Desde que Roman era um oficial, seu valor excediu de todos os prisioneiros trazidos por Jisoo. Wina sorriu com orgulho como um vencedor. Na sua opinião, a operação foi comparada a uma batalha entre os dois países de agentes. Era estimulante para ele que os agentes de Isla tivessem superado os agentes do Star Dragon. Os agentes da Divisão 13 ficaram irritados com a arrogância dos agentes de Isla. Li Alin comentou: se fôssemos os encarregados de sua missão, teríamos sido nós mesmos vencedores. Wina sorriu. Aceite a triste verdade que vocês perderam. Anxiao foi em frente e disse: a informação que vocês obtiveram pode ser falsa. Mesmo que os agentes de Isla não acreditassem nele, Anxiao ainda sentia a obrigação de expressar esse fato. O rosto de Wina instantaneamente caiu e perguntou: alguma prova? Minha intuição. Todos ficaram surpresos com a resposta. Wina riu. Então eu acho que você tem que calar a boca. Quem você pensa que é? Anxiao calmamente respondeu: você tem alguma evidência então? Wina deu um tapinha no tremendo romano e disse: ele é minha prova. Anxiao se agachou e deu a Roman um exame minucioso. Parecia que a base do Vale do Corvo Negro tinha um mestre do engano. Roman parecia estar genuinamente assustado, e isso mostrou que ele não estava fornecendo informações falsas para os agentes de propósito. Portanto, a única dedução razoável era que os superiores da base inimiga nunca pretenderam revelar informações militares genuínas a seus oficiais de escalão inferior. Os guardas da sentinela na circunferência externa da base eram apenas postados como isca. A informação obtida por Ifan era muito provável que fosse enganosa. Para descobrir a verdade, Anxiao precisava ir mais fundo na base do Vale do Corvo Negro. Um plano começou a ser formulado na mente de Anxiao. No entanto, ele precisava esperar até o anoitecer para executar o plano. Todos os outros agentes estavam ocupados interrogando os prisioneiros e consolidando o relatório de inteligência. Eles partiriam na manhã seguinte. Portanto, ele poderia realizar seu plano à noite. A noite chegou e a lua brilhante mascarou o brilho das estrelas. Anxiao disse a seus colegas agentes que ele queria estar no caminhão. Ninguém respondeu. Os agentes de Isla não podiam ser incomodados com ele, e os agentes da Divisão 13 eram muito preguiçosos para dizer não. Apenas Zhang Wei disse: vá se você realmente quiser, ninguém está te impedindo. Anxiao assentiu. Depois disso, ele saiu do acampamento. Entrou no container e se equipou com o rifle sniper de Lambert. Ele também levou outro equipamento necessário. Depois de alguns olhares rápidos, ele percebeu que ninguém estava presente ao redor do acampamento. Anxiao se esgueirou para a floresta. Ele não planejou informar seus companheiros de equipe. Que Bajia certamente não aprovaria suas ações, e isso só criaria mais problemas. Depois de horas de trekking, ele finalmente chegou ao local estipulado. Equipado com seus óculos de visão noturna de rastreamento térmico em traje de camuflagem, depois de confirmar que não havia inimigos ao seu redor, ele começou a cavar uma valha profunda o suficiente para caber a si mesmo. Depois disso, Anxiao tirou uma pequena aranha mecânica da sua caixa de ferramentas. A aranha mecânica era do tamanho de sua palma. Ele ligou a chave e a aranha mecânica imediatamente se inclinou diante dos olhos, como se esperasse ordens de seu mestre. Sensor biológico em miniatura, Spider, sensor miniatura semelhante a um búho,
Esta foi a última criação de Anchial. Foi uma ferramenta prática devido ao seu tamanho, capacidade de camuflagem e capacidade de ser controlada remotamente. Também tinha sensores térmicos que permitiam evitar outros animais. Era como uma câmera de vigilância ambulante. Anchial não era obrigado a se aproximar da sentinela e, portanto, ele também era menos provável de ser pego. Anchial pegou o seu tablete para controlar remotamente as aranhas. Ele conseguiu localizar as posições de várias sentinelas e a maioria delas estava escondida ao lado de árvores. Anchial imaginou a localização das sentinelas em sua mente para que ele pudesse criar uma rota ideal para o assassinato que iria realizar. Anchial carregou o pesado rifle de precisão e caminhou através da vegetação condensada. O alvo estava agora dentro do alcance do rifle. O rifle de Lambert tinha um silenciador que permitia disparar um grande raio de energia, um som que era tão leve quanto um dedo batendo na madeira. Nesta vegetação escura e condensada, um agente experiente seria capaz de detectar qualquer movimento leve dentro da faixa de 100 metros. No entanto, o rifle de Lambert poderia ser operado a uma distância de 800 metros. Foi também o principal motivo que levou Anchial a selecionar esta arma para a missão, que oferecia maior segurança e comodidade. Anchial olhou para o local com grande concentração e prendeu a respiração. A distância de alguma forma não importava, e Anchial podia sentir a adrenalina correndo através dele. O alvo era a cabeça do inimigo. O vento soprava na direção das 8 horas. Velocidade do vento a 1,3 metros s com uma imprecisão de 43 milímetros. Todas as correções e modificações foram concluídas. Anchial puxou o gatilho. Seu corpo absorveu todo o recuo vindo da extremidade do rifle e suas mãos agarraram o rifle para estabilizá-lo. Através do alcance do sensor térmico, Anchial pôde ver que a bala havia atingido o alvo. O alvo perdeu a cabeça instantaneamente e o sangue jorrou. Capítulo 77. A bala do atirador pesado perfurou a cabeça do alvo. Como uma melancia martelada por um martelo, a cabeça se desintegrou em pedaços. Através do vídeo transmitido da aranha, Anchial ajustou sua posição e estabilizou-se novamente, antes de atirar contra outro guarda de sentinela. Um tiro após o outro, os guardas sentinelas foram eliminados. A interface brilhou com cada morte bem-sucedida feita por Anchial. Sublinhado a explosão repentina e carregada até 200% e pronta para ser implantada. O inimigo foi eliminado com sucesso pela explosão fatal. Você causou 190 pontos de dano ao inimigo. Você eliminou com sucesso o guarda de sentinela. 500 XP ganhou do ataque. Sublinhado a explosão repentina e carregada até 200% e pronta para ser implantada. O inimigo foi eliminado com sucesso pela explosão fatal. Você causou 201 pontos de dano ao inimigo. Você eliminou com sucesso o guarda de sentinela. 500 XP ganhou do ataque. Esses guardas sentinelas de nível 10 eram apenas tropas comuns. Suas habilidades de luta eram semelhantes às dos guardas do laboratório onde Anchial já havia sido mantido em cativeiro. Anchial não teve problemas em eliminar os guardas do laboratório naquela época. Da mesma forma, ele não tinha problemas agora. Um após o outro, os sentinelas foram mortos e Anchial ganhou 18.000 XP das mortes. Missão de assassino da floresta completada. Você ganhou 18.000 XP. Missão prosseguiu sem problemas. Depois de matar tantos guardas de sentinela, reforços foram obrigados a chegar e lá vieram eles. O Spider detectou 3 equipes de resposta rápida totalmente armadas se aproximando em seus jipes. Depois que os jipes pararam, os membros da equipe pularam e começaram a realizar buscas completas. Os guardas sentinelas tinham seus fones de ouvido, o que lhes permitia conectar à principal rede de comunicação. Se um guarda sentinela fosse morto, seu canal de rádio ficaria em silêncio. Se um grande número de canais operados pelos guardas sentinelas se calassem, isso levantaria suspeitas na base do Vale do Corvo Negro, que despacharia equipes de resposta rápida para o campo para investigar a situação em resposta. Anchial previu que uma vez que as equipes de resposta rápida descobrissem os guardas sentinelas assassinados, eles começariam a procurar intensamente. Através dos olhos da aranha, que ele deslocou para cima da árvore, ele pôde observar que os soldados estavam equipados com metralhadoras Jackson, granadas de alto explosivo e lançadores de foguetes RPG. Instantaneamente,
Anchial cancelou o plano de desafiar esses soldados fortemente armados. Foi o momento perfeito para Anchial fugir. Xiao desmontou o atirador pesado e colocou-o em seus ombros. Vestido com seu traje de camuflagem, ele arrastou-se sorrateiramente para a trincheira que havia cavado. Ele transferiu todos os acessórios desnecessários para a caixa de ferramentas e depois jogou o rifle e a caixa de ferramentas na vala. Naquele instante, as equipes de busca descobriram os sentinelas sem cabeça. Os soldados armados, imediatamente começaram a procurar com cautela, usando as tochas de suas metralhadoras. A árvore ao lado da trincheira era o esconderijo de Anchial. O local foi cuidadosamente selecionado por Anchial. Estava à beira do setor de alerta alto. Quanto mais longe da base inimiga, mais dispersas as tropas inimigas seriam. Era provável que os soldados revistassem a área sozinhos. Os raios de uma tocha brilharam ao lado da árvore. Anchial gradualmente abaixou seu corpo e segurou os finos fios de metal com força. Ele concentrou toda a energia em suas pernas e estava se preparando para se lançar para frente como um mantis. No momento em que o pé do policial cruzou o corpo da árvore, Anchial moveu seu corpo como um fantasma e imediatamente foi para trás do guarda da sentinela. Embora o inimigo já tivesse detectado o movimento de Anchial e tivesse a intenção de atirar nele e pedir ajuda, Anchial reagiu mais rápido e conseguiu estrangular o soldado enroscando os cabos de metal em volta do pescoço do soldado. Anchial então chutou a metralhadora do soldado para um lado. Depois disso, ele lutou com o soldado no chão. Toda a parte superior do corpo do soldado estava descansando sob os joelhos. O sufocamento fez o rosto do soldado ficar roxo. Era como se o sangue saísse dos vasos. Neste momento, os cabos de metal já haviam perfurado a carne do soldado. O policial balançou as mãos histericamente, tentando agarrar Anchial por qualquer meio, mas não adiantou. Os olhos do soldado também se viraram para cima. Anchial manteve a tensão até a interface indicar que o soldado estava morto. Durante todo o processo, ele conseguiu manter o soldado em dificuldades em silêncio. Anchial rapidamente mudou para o uniforme do soldado. O soldado era um caucasiano de estatura semelhante a ele. Ele rapidamente usou seu canivete para cortar o cabelo. Depois disso, ele endireitou o colarinho e apertou as mangas para garantir que nenhuma de sua pele estava aparecendo, já que ele era de um tom de pele diferente do soldado. Ele então usou o dedo para bater na testa para ativar o scanner de rosto. Um raio de luz surgiu de sua testa e examinou o rosto do soldado morto. Replicar a varredura. Quase imediatamente, o rosto de Anchial se transformou no do policial. Esse foi o trunfo a ser usado em sua infiltração bem-sucedida. Ele jogou o corpo do soldado morto e os acessórios indesejados em um buraco e enterrou o conteúdo. Ele então marcou a área. Anchial, vestindo um uniforme de soldado, avançou descaradamente. Ele também podia ouvir claramente as conversas no canal de comunicação do inimigo. Este é o relatório H-103. Tudo está bem no setor noroeste. Este é o relatório H-141. Tudo está bem no setor sudeste. O sinal de chamada do soldado que Anchial havia matado era H-223. Xiao fez seu relato de maneira similar usando sua voz reprimida. H-223, o que aconteceu com sua voz? Um homem que parecia ser seu capitão falou. Estou com dor de garganta. Depois de procurar a área por um tempo, Anchial foi chamado de volta. Mais de 20 soldados reuniram-se no jipe e Anchial ainda não levantara suspeitas. O capitão perguntou, nenhum de vocês encontrou nada? Não, senhor, os soldados responderam. O capitão franziu a testa e disse, entre no carro. Vamos voltar para a base. Anchial apertou os olhos. Ele havia conseguido se infiltrar no time, e tudo fazia parte do seu plano de entrar na base do Vale do Corvo Negro. O carro entrou em uma caverna e, 3 minutos depois, uma visão inesperada apareceu diante dos olhos de Anchial. Havia algo de especial na caverna, na verdade, era um mini estacionamento. O jipe parou e os soldados desceram dele. Anchial marcou junto com a equipe e veio antes de uma parede de pedras. O capitão tirou uma pedra que era na verdade uma caixa de metal modificada que continha um scanner de cartões. O capitão examinou a carteira de identidade e, depois de uma explosão, a parede de pedra se abriu. Neste ponto, Anchial percebeu que a parede de pedra era um portão de metal disfarçado. O portão foi pulverizado com uma tinta acinzentada e parecia muito com uma pedra.
Não seria possível dizer a diferença se ele ou ela não examinasse a parede de perto. Que estranho. Isso parece exatamente com o que os agentes de Isla relataram. Anchial estava confuso. Tudo isso havia sido detalhado nos relatórios de inteligência de IFAN. Foi tudo informação precisa. No entanto, porque a interface afirmava que o Reconnaissance 2 ainda não estava concluído. Qual foi o problema exatamente? Poderia ser algo a ver com o tempo. Talvez a base tenha aparecido de forma diferente em diferentes momentos do dia. Anchial procedeu junto com o resto e eles encontraram um pórtico. Depois de escanear sua carteira de identidade, ele finalmente entrou na base. A base estava escondida no fundo do chão. Foi apoiado por estrutura metálica, que acrescentou um tom fresco e acinzentado em todos os lugares. Havia corredores sinuosos e muitos quartos. Os soldados estavam ocupados transportando contêineres e de itens. Anchial levantou a cabeça e viu uma câmera de vigilância posicionada no canto do teto. Ele retraiu o pescoço instintivamente. Indo atrás das linhas inimigas foi difícil, e Anchial rezou pelo sucesso de sua operação. Então, agora que estou na base, o que devo fazer é seguir. Pendure sem rumo ou converse com alguém melhor não. Conversar com alguém provavelmente revelará minha identidade. Que informação estou procurando exatamente? Já que para Reconnaissance 2, eu devo descobrir inteligência crítica com relação à base do Dark Crow Valley, deve haver algumas brechas aqui. Como os oficiais de baixa patente servem apenas como isca, a maioria das pessoas provavelmente não terá acesso a informações importantes. Eu preciso encontrar alguém que pareça e haja de maneira diferente do resto. Uma vez que esse pensamento surgiu na mente de Anchial, ele começou a vagar pela base, examinando cuidadosamente cada centímetro. 13 sentinelas foram mortas. Gigia franziu a testa em descrença. Com base em sua previsão, uma vez que os agentes inimigos haviam obtido a inteligência necessária, eles não matariam nenhum guarda de sentinela. A menos que suspeitassem da informação que roubaram. Parecia que esses invasores eram de fato meticulosos e cuidadosos com suas ações. Gigi balançou a cabeça e disse com orgulho, mas eles ainda são novatos. A rede de servidores duplos era a melhor armadilha que Gigi já havia plantado durante seu período como oficial assistente encarregado da base. Seu único objetivo era impedir que invasores atacassem e, agora, o efeito da rede de segurança estava finalmente aparecendo. Se apenas informações falsas fossem plantadas, isso apenas levantaria as suspeitas dos agentes invasores. Portanto, para enganar seus inimigos, Gigi estava disposto a arriscar sua vida e incluiu algumas informações verdadeiras na isca. As informações incluídas foram a localização exata da base, a implantação dos guardas de sentinela e os mecanismos de defesa nos terceiro e sexto setores de alto alerta. Para enganar os inimigos com sucesso, um certo grau de informação verdadeira precisava ser entrelaçada com o falso. Os dois setores finais tinham mecanismos de defesa com poder de fogo que era mais de 10 vezes mais forte que o resto. Havia também outro trunfo. O chefe aprovou o caminho da retirada. Reforços chegarão em 5 dias. Esse também será o dia do retiro. Por enquanto, vamos entregar um presente enorme a Isla. As principais forças da Organização Germinal estavam concentradas no continente de André. A Organização Germinal também tinha secretamente estendido sua influência para os outros continentes através da criação de instalações e bases secretas. Essas bases permaneceram ocultas e, se fossem descobertas, a Organização Germinal ordenaria a retirada, pois era impossível para uma única instalação resistir aos ataques das forças militares das 6 nações. Gigi estava altamente confiante em sua armadilha. Ele não tinha medo de expor informações reais e a localização da base. Ele tinha um trunfo na mão. Todos os outros soldados, e até mesmo a própria base, poderiam ser sacrificados para causar um golpe estratégico e doloroso a Isla. Capítulo 78. Quanto mais nervoso ele estava, mais difícil seria se infiltrar sem ser exposto. Anchial teve muitas experiências infiltrando bases inimigas. Assim, ele estava muito calmo e andava tão rápido quanto soprando vento, sem alarmar ninguém. Ele gradualmente entendeu mais sobre a base depois de explorá-la por um tempo. A base estava escondida no lado da colina, e era cerca de 5 a 6 vezes maior que o laboratório em que ele costumava ficar. A base tinha 2 saídas, uma era a entrada que ele levava, o outro era um portão lateral para o pessoal individual acessar o mundo exterior convenientemente.
Não sabendo o porquê, Anchial sentiu que alguns lugares na base eram incomuns. No entanto, ele não conseguiu identificar as razões exatas. A maioria do pessoal tinha uma cara séria, como se esperasse uma tempestade. Eles estavam carregando suprimentos importantes apressadamente. Você já ouviu falar? Os superiores querem que evacuemos a base. Parece que os agentes de Isla nos encontraram. Eles mencionaram que o espião da Forest Town perdeu contato. Acho que uma batalha vai acontecer em breve. Anchial ouviu algumas vozes quando virou a esquina. Alguns guardas armados estavam reunidos e tendo uma discussão. Eles pareciam preocupados. Quando viram Anchial, um dos guardas gritou: "Ei, Mandela, vocês encontraram alguma coisa da busca dentro?" Mandela era o nome verdadeiro do H-223. Ele era um caucasiano. Anchial cobriu totalmente as peles como uniforme para que o resto não ficasse desconfiado. Esses poucos guardas pareciam estar familiarizados com Mandela. Os guardas de sentinela do lado de fora foram todos baleados na cabeça por um atirador. Ainda não descobrimos o inimigo. Aposto que foi feito pelos agentes de Isla, mentiu Anchial, enquanto piscava inocentemente. Os guardas pareciam perturbados. Eles eram todos armados, então se o inimigo fosse atacar, eles tinham que estar na linha de frente para defender a base. Estou com tanto ciúme do pessoal não militar. Eles evacuam a base primeiro. Um dos guardas ficou descontente com as circunstâncias. A luz brilhou nos olhos de Anchial. Desde que enfrentaram um exército de Isla, previu-se que o inimigo iria evacuar a base. Além disso, esta era apenas uma base suplementar, não uma base principal. Era impossível que todos ficassem para trás e lutassem até a morte. No entanto, a evacuação não foi uma tarefa fácil. Muitas pessoas que saíam ao mesmo tempo corriam o risco de deixar rastros na floresta para rastrear o exército de Isla. Assim, era essencial deixar alguns militares para ficarem para trás e cobrir seus rastros, enquanto os oficiais e não militares deixavam primeiro suprimentos importantes, que eram mais valiosos do que aqueles guardas armados. Eles só poderiam sair depois do que o pessoal mais importante tivesse evacuado com segurança. A missão final de Camp Destroyer era destruir toda a base, que incluía o pessoal deles. Se eles apenas pegassem uma base vazia, a taxa de conclusão da missão seria muito baixa. Um pensamento ocorreu de repente na mente de Anchial. Eles já sabem que Isla vai atacar a base, eles deveriam ter evacuado agora. A equipe de Ifan se infiltrou na base ontem à noite, 24 horas atrás. Eles deveriam ter tido tempo suficiente para sair. Isto é estranho. Um cara musculoso se aproximou e gritou: "O que você está fazendo aqui? Você não tem coisas para carregar?" Os guardas pediram desculpas em grande trepidação. Era o capitão da equipe de segurança da base, Dormund, um fã de Charnock. Um membro do núcleo como ele definitivamente conheceria os segredos dessa base. Dormund saiu depois de alguma repreensão, e Anchial seguiu de longe para trás. Depois de virar alguns cantos, Anchial ficou perplexo. Ele mal desviou o olhar por 2 segundos, e Dormund já estava desaparecido de sua vista. Não havia ninguém na passarela, apenas um depósito. Anchial foi até o quarto e girou a maçaneta. Não estava trancado. Ele empurrou a porta e entrou. A sala tinha cerca de 100 metros quadrados e estava cheia de itens diversos, sem ninguém mais dentro. A lâmpada não estava acesa e a luz da passarela brilhou através da abertura embaixo da porta. Anchial franziu as sobrancelhas quando de repente percebeu algo incomum. A sala estava impecável e o chão estava vazio de qualquer pegada. Normalmente, muito poucos indivíduos entravam na sala de armazenamento. Mesmo os hotéis de 5 estrelas não enviariam pessoas para limpar sua unidade de armazenamento como esta. Por isso era impossível para a organização Germinal manter uma sala de armazenamento comum tão imaculada como esta. Deve haver uma porta secreta em algum lugar aqui. Caso contrário, Dormund não teria desaparecido tão rapidamente. Mas Anchial não conseguiu localizar a porta. O que estaria por trás da porta secreta? De repente, Anchial fingiu tossir enquanto dobrava as costas. Ele aproveitou a chance para tirar o speeder do bolso. Ele então jogou na esquina em silêncio antes de sair da sala imediatamente. Ele pegou seu tablete em um local que estava escondido das câmeras de vigilância, ligou o speeder e olhou para a sala de armazenamento. Anchial levou 2 horas de monitoramento de alta intensidade, durante as quais ele começou a ficar bastante cansado, antes que houvesse algum movimento na sala de armazenamento.
Uma das paredes se abriu e uma porta de metal secreta foi mostrada. Duas pessoas desarmadas saíram. Eles pareciam ser pessoal técnico. Existe a minha porta secreta. Quando os dois funcionários saíram da sala apressadamente, Anchial seguiu em silêncio. De repente ele acelerou para bater na equipe por trás. 3 deles quase caíram. Desculpe. Desculpe, sinto muito por isso. Anchial se desculpou enquanto estabilizava os 2 funcionários com as mãos. Eles não fizeram muito barulho e saíram. Anchial se virou para continuar seguindo-os. No entanto, desta vez, ele conseguiu um cartão branco. Era um cartão de acesso do bolso de um dos 2 funcionários. Sua habilidade de roubar foi muito útil. Este cartão não tinha diferença perceptível em relação ao cartão de identidade comum da base. No entanto, Anchial acreditava que o chip dentro deveria ser diferente, deveria ter acesso à porta secreta. Ele seguiu os 2 funcionários por um tempo e chegou ao portão lateral da base. Os 2 saudaram a guarda da porta e saíram pelo portão. De repente, Anchial percebeu que havia de errado com a base. Atmosfera. Embora a maioria das pessoas estivesse preocupada com o ataque de Esla, um pequeno grupo de funcionários ainda se mantinha em seus postos sem nenhuma ansiedade. Eles pareciam ter alguns planos de apoio e estavam tão calmos quanto o mar, contrastando com o primeiro grupo de pessoas. Anchial apertou os olhos e logo chegou a uma dedução razoável. No entanto, ele ainda precisava de algumas evidências para confirmar seu pensamento. Ele foi em direção ao portão lateral antes que o guarda da porta o detivesse. Você não tem permissão para entrar ou sair da base sem uma missão. Anchial tirou o cartão de acesso que lhe havia roubado e disse: eu esbarrei nessas 2 pessoas agora e eles deixaram cair este cartão. Eu quero devolvê-lo a eles antes que eles se afastem. O guarda da porta acenou com a cabeça antes de permitir que Anchial fosse embora. Anchial saiu do portão e viu um vale coberto de florestas, já passava da meia-noite. Os 2 funcionários estavam a poucas centenas de metros de distância, de modo que só se via a minúscula visão dos fundos. Ele os perseguiu rapidamente. A equipe se virou quando ouviram passos vindo de trás e pareciam vigiados. Você derrubou seu cartão de acesso. Quando Anchial se aproximou, eles perceberam que ele era o colega que eles esbarraram na base de antemão. Eles baixam a guarda. Um dos 2 revistou os bolsos e exclamou: onde deixei o cartão? Muito obrigado. Você não tem que me agradecer. Somos todos camaradas da organização Germinal, trabalhando duro para construir um novo amanhã. Esta é apenas uma parte do meu trabalho. Anchial sorriu enquanto se aproximava deles. Você é um cara muito interessante. A pessoa riu enquanto ele movia a mão para pegar o cartão. O rosto de Anchial instantaneamente ficou sério, e ele lançou seu ataque de repente. Seu punho deu um soco forte no estômago da pessoa, ferindo os órgãos internos com sua força de cisalhamento. A pessoa olhou com espanto, enquanto ele vomitava. A outra pessoa quase gritou antes de Anchial rapidamente agarrar seu pescoço para sufocá-lo. Ele bateu a cabeça no chão e deu-lhes tapa tão forte quanto podia, nocauteando-os. Anchial tirou o cinto para amarrar os 2 funcionários. Ele os arrastou para trás enquanto fazia um grande desvio para evitar todos os postos de sentinela. Assim que ele se afastou o suficiente da base, ele bateu os 2 acordados. Eles acordaram com rostos cheios de horror. Você não é da base. Anchial pegou o facão dobrável e esfregou a lâmina. Ele estava claramente ameaçando-os. Ele disse com uma voz gelada: eu sei que vocês 2 sabem algo sobre o que os membros comuns são mantidos no escuro. É melhor você me dizer honestamente agora. Eles engoliram em medo e gaguejaram: somos apenas membros de baixo escalão que não sabem de nada. Baixo escalão? Anchial riu antes de mover sua faca rapidamente para a virilha de um homem. A pessoa gritou como se sua alma estivesse se despedaçando, como um porco que estava sendo massacrado. Mas de repente ele percebeu que não estava com dor. Ele olhou para baixo e viu a lâmina brilhante passando pela parte interna de sua coxa e cortando o solo abaixo. Foi apenas 3 centímetros de sua genitália. Seu agachamento podia sentir o frio da fria lâmina de metal. Eu sei que é uma porta secreta na sala de armazenamento. Diga-me tudo o que você sabe, ou eu vou fazer de você o primeiro eunuco na organização Germinal, Anchial disse em um tom assassino. Embora eles não soubessem o que era um eunuco, a ação de Anchial foi bastante reveladora. Eles ficaram muito abalados imediatamente. Como você aprendeu sobre a porta secreta? Eu sou o único a fazer perguntas.
Anxiao ergueu o facão para escovar gentilmente a genitália, como se fosse apenas cortá-la a qualquer momento. Ele estava tão assustado que quase fez xixi nas calças e ele realmente fez xixi nas calças. Maldito meu facão! Os dois funcionários pareciam desanimados. Como o segredo estava fora, não havia sentido em se esconder. Eles derramaram a informação enquanto tremiam de medo. Depois de 10 minutos as sobrancelhas de Anxiao estavam bem unidas. Não admira. Reconhecimento 2 concluído. Você ganhou 8.000 XP. Capítulo 79 Down. Na base secreta todos os agentes estavam ocupados arrumando seus equipamentos, pois era hora de evacuarem. Irmã Xiao. Onde você está? Liao bateu na porta do container do caminhão. Ele parecia frustrado. Ele estava tentando encontrar Anxiao nos últimos 15 minutos, mas seus esforços foram inúteis. O resto dos agentes da Divisão 13 estava perdendo a paciência. Ele não está no caminhão. Para onde ele poderia ter ido? Liao ficou intrigado. Todos olhavam um para o outro e não tinham uma única pista. Ontem à noite, Anxiao tinha mencionado que ele queria ficar no caminhão, mas agora, ele não estava lá. O que exatamente ele fez ontem à noite? Qual é o plano da sua equipe? Que Baigia disse para a equipe de Zhang Wei. Vamos ficar para trás para esperar pelo retorno dele, respondeu Zhang Wei. Existe uma necessidade de fazer isso. Su ficou bastante surpreso. Porque a chave do caminhão está com ele. Zhang Wei estava rangendo os dentes com grande raiva, e a veia em sua testa estava prestes a estourar a qualquer momento. Todos ficaram sem palavras, sem saber se tinham sorte ou azar de ter tal membro em sua equipe. Que Baigia ficou muito descontente porque odiava quaisquer mudanças inesperadas durante uma missão. Apenas quando ele pensou que Anxiao tinha uma compreensão clara do quadro geral, ele causou problemas como este. Eu devo estar cego. Qualquer membro da equipe que atua por conta própria sem seguir qualquer ordem é um patife. If submitting entire, que Baigia all have to assume responsibility. Anxiao assucha jacas. Tisla agentes stationed on Theater Seed Discovery de Division 3 Unusual Behavior, Understarted Discussing Secretly. Some of the Division 3 agents are intending to stay behind. Told we agreed to move to GT. Fanfroned. You went to find que Baigia to get answer on this. After which, come back and explain it reason to Tisla agents. Wist agent missing? Was agent was wearing mask. Não is Anxiao. It's in. When as fast suddenly tense up, inside, last night, we received intel, Anxiao rejected it out, unsupporting evidence, and then you was gone for you only need to leaving a message. This seems kit suspicious. Is it possible that is a spy? Out is agents startled. Be careful of your words. If unfronted. E de not buitat deduction, but Anxiao's actions definitely aroused suspicion. We will report out facts to the commanding officer when we get back to the army camp. After out other agents left, Zhang Wei and other traitan match stayed back at the base. Liao Kou not help us king, where did Anxiao and what is he going to do exactly? All Dick know. E did not say anything to me last night. Liao intolerance. Zhang Wei shook his eyes e felt irritated, that guiad zero respect for stone leader. Tutor, agents arrived at the border several hours later. Win and if went to report to Colonel Carl immediately. A Division 13 agent was missing for the entire night. Colonel Carl came back and forth, and his bros forward. Ist 100% true. Yes kid. Win nodded. He left last night without telling anyone. And was right after we uncovered intel about the Dark Crow Valley base, although it seems suspicious, this does not mean that he is a spy, if added. Colonel Carl nodded slowly. You will go and clarify this with Star Dragon a will later. No, tell me more about the intel. The captivity we brought in passed early detector test, which means that everything inside was true. Furthermore, if a personally hacked their network to gather out this intel. We can guarantee its authenticity. Sadio in. Colonel Carlos is turned chapas e decisively, then let's attack immediately before anything changes. If one was hesitant.
T-Division 13 agentes Left Chat T-Secret Base will be in danger if T-Army attacks no. To achieve our strategic objective, it is reasonable to sacrifice on your two people from Star Dragon. Since they are not from our country, we may not carry so much. Colonel Carlo Dino Divitias told. At T-Summit team, after taking a long, indirect route, Anxial finally brought two captives to area den store box, bypassing out detectors and sentry posts. Tioli journey bem a dos angoneros, you as sutire tentate almost to puck blood. T captives were no wearing, camouflage suits, suede suspenders to bypass alert areas. Fortunately, they were technical staff in charge of testing detectors and admins, so they provided much valuable information. Otherwise, you all not have left without alerting anyone. However, T captives had to lure into a alert area to expose in once, but I realized immediately, advised and before they cooperated fully with T-Sun was shining brightly above T-Ski. Anxial calculated to me and get. Crap, you went beyond stipulated time. I guess out other agents have already left. I do go to store box and to occult radio equipment to contact Zangwei. Hello. Antes River. Hello River. Please, reply if you can hear me. Hello already. Zangwei's fury could be airdrop RPS. Where exactly did you go? You were missing 40 all need, and out other agents left. We could only stay at T-Base and wait for you. That's it. You better make up for this. You want new equipment. Lia Lynch made on radio channel. Only called at noise in your voice, and imagine your putting, it was actually a little cut. Anxial shocks and started acting more seriously. Infiltrated Dark Crow Valley base and discovered top classified intel. Let me get officer que for you, Zangwei said with a local of solemnity. Que Bagia received radio message at T-Border Army Camp. Zangwei, what are you calling me for? Is Anxial back? Yes kid, you want to speak with you. E better co-ocupa good explanation for his actions. Que Bagia was clearly displeased. After Anxial was connected to T-Channel, he said, he just received intel saying that T-Dark Crow Valley base as to sectors, T-Outer sector and T-Inner sector. T-Outer sector is where out low-ranking personnel work, while T-Inner sector is where T-Core members stationate themselves. T-Inner sector is then the apparent mountainous valley, and low-ranking personnel work CDR not even aware of its existence. The information about T-Inner sector is classified for out low-ranking personnel, and T-Pat connecting to sectors is always blocked. Os dois cativos disseram-lhe que a base estava dividida em dois setores. O setor interno estava escondido nas montanhas, onde todos os suprimentos importantes eram armazenados. Foi o verdadeiro núcleo da base. Os superiores da base não diziam nada ao pessoal da periferia sobre a base interna. Então, era um segredo para muitos dos funcionários da organização germinal. Em suas vidas anteriores, os jogadores reais nem sabiam da existência da base interna. A base interna tinha muitas rotas de evacuação. Os membros principais podem sair sem deixar vestígios. Eles eram muito espertos no sentido de que cada uma dessas estradas era classificada. Ninguém sabia qual caminho seguir antes que a evacuação real fosse decidida pela liderança da base. Kibaji entendeu a importância desta informação imediatamente. Se Isla não soubesse da existência do setor interno da base e o exército fosse em frente para atacar a base externa, eles simplesmente recuariam quando derrubassem a base externa, declarando-a um sucesso militar. Nesse caso, a força central do inimigo estaria totalmente ilesa, e a base interior permaneceria segura. O inimigo poderia voltar secretamente no futuro, garantindo que o esconderijo estivesse seguro dos inimigos. Kibaji ficou perplexo. Ele não podia acreditar que o ato solo de Anxiao pudesse conter informações tão críticas. Tosse. Embora tenha sido uma jogada bem jogada, ainda tenho que enfatizar que é inaceitável atuar sem qualquer ordem. Espere um pouco. Vou relatar isso ao comandante imediatamente. Kibaji foi parado pelo policial quando ele pediu para se encontrar com o coronel Carlo.
Ele esperou ansiosamente por 5 minutos antes de poder entrar no escritório. Ele percebeu que Yifan e o Ina também estavam lá. O coronel Carlo olhou para Kibaji e perguntou: "O que você tem para mim?" "Um dos membros da minha equipe acabou de descobrir algumas informações importantes que precisam ser informadas a você." "Anxiao?" "Sim." Kibaji acenou com a cabeça, mas ele não percebeu que os outros 3 começaram a ter um olhar estranho. Os olhos do coronel Carlo piscaram. "Falar." Anxiao repetiu o que disse antes e, no final, acrescentou: "Se atacarmos impetuosamente, só derrubaremos uma concha vazia. Espero que possamos interromper a operação até que nossos homens consigam o tempo de evacuação do inimigo, a evacuação rota, e a estrutura detalhada da base interna. Ao fazer isso, podemos matar diretamente suas tropas de evacuação e impedir um ataque direto contra sua fortificação. Isso irá reduzir significativamente as nossas baixas." O coronel Carlo ficou sem expressão depois de ouvir tudo. "De onde você tirou essa informação?" ele perguntou de repente. "Eu me infiltrei na base disfarçando meu rosto e consegui capturar 2 funcionários da base interna de repente." O coronel Carlo gritou: "Você está mentindo." Para o coronel Carlo, era impossível que Anxiao se infiltrasse, mesmo que ele dissesse que poderia disfarçar seu rosto. Levaria pelo menos dezenas de minutos para fazer uma máscara facial legítima. Durante esse período, Anxiao teria enfrentado todos os tipos de perigo. Ao mesmo tempo, ele não podia prever qual inimigo ele encontraria em seguida, então era impossível para ele fazer a máscara facial de antemão. Então, era uma situação impossível que Anxiao nunca poderia alcançar. Anxiao ficou surpreso. Ele percebeu que essas pessoas não conheciam a capacidade do seu simulador facial. A função do simulador facial era seu trunfo. Ele não divulgaria tal informação. No entanto, sem expô-lo, ele não conseguiu explicar os detalhes de sua infiltração. "Eu tenho a capacidade de fazer isso." Anxiao teve que dar uma resposta ambígua. "A menos que você possa demonstrar, não há como acreditar em você." O coronel Carlo ainda estava sem expressão, mas era mais desconfiado das palavras de Anxiao. Essa pessoa é realmente suspeita. Capítulo 80. As sobrancelhas de Anxiao se franziram. "Você tem alguma evidência para apoiar sua reivindicação?" Kibaji rapidamente forneceu uma solução quando ele confiava em Anxiao. No entanto, Isla tinha uma posição diferente. Ambas as partes eram mutuamente desconfiadas uma da outra. Anxiao fez uma pausa e disse: "Eu tenho 2 cativos comigo. Você pode testá-los com um detector de mentiras para confirmar que não estou mentindo." O coronel Carlo apertou os olhos. "Bem, então você pode trazê-los." Kibaji soltou um suspiro de alívio. Embora ele estivesse cético sobre como Anxiao havia se infiltrado na base, ele escolheu acreditar que Anxiao tinha seus próprios caminhos. Felizmente, ele tinha cativos para provar a eles que o que ele disse era verdade. No entanto, depois que a conexão de rádio foi cortada, o coronel Carlo disse ao seu vice: "Ordene que as tropas saiam. Nosso alvo será o Vale do Corvo Negro." Kibaji foi stunned, foi o completo oposto do que foi prometido anteriormente. O coronel Carlo relutou em explicar seu raciocínio. Anxiao levaria algumas horas para trazer os chamados cativos para dentro, e se Anxiao fosse fazer truques e se atrasar ainda mais, os inimigos da base do Vale do Corvo Negro poderiam aproveitar a oportunidade para evacuar completamente antes que suas tropas pudessem alcançar o alvo. Como comandante, ele não iria simplesmente alterar sua decisão com base em certas informações não verificadas. Ele estava mais inclinado a confiar nas informações de Yifan, teve testemunhas, provas e originou-se de fontes confiáveis. O coronel Carlo acreditava que ele não arriscaria nenhum dano por sair antes, mesmo que Anxiao estivesse certo. Anxiao ainda poderia trazer os prisioneiros para ele. A única diferença era que a base estaria em alerta máximo mais cedo, e isso causaria perigo à equipe de Anxiao. Mas ele não se importava com a vida de um bando de agentes da Star Dragon. Mesmo se eles fossem mortos, os oficiais de alto escalão de Isla não iriam investigar. Alguém de Isla naturalmente bloquearia os protestos da Divisão 13. Além disso, Anxiao já havia fornecido as informações sobre a base interna. O coronel Carlo não deu a mínima se Anxiao podia ou não provar sua história. Ele mesmo pôde verificar essa informação depois de derrubar a base. "Meus homens ainda estão posicionados perto da base. Seu ataque apressado os colocará em grande perigo."
Kibaji estava claramente furioso. Uma oportunidade tão grande pode passar a qualquer momento. Não podemos arriscar um atraso por causa de um ou dois agentes. Já que eles são os próprios agentes, tenho certeza de que eles podem entender o quadro maior, Carlo respondeu calmamente. Objeção. O rosto de Kibaji estava cheio de raiva. Não é o seu lugar para discordar. Carlo pressionou um sino elétrico para convocar uma sessão de soldados. Eles apontaram seus rifles para Kibaji. Envie nossos amigos do Star Dragon para os veículos. Vamos sair juntos mais tarde. Eu não quero que eles se comuniquem com mais ninguém, já que isso pode vazar nosso plano. Então remova todos os dispositivos de comunicação deles. Carlo enfatizou a palavra amigos para enfatizar seu ponto. Kibaji ficou tão furioso que seu corpo começou a tremer vigorosamente. Suspiro. Como as coisas chegaram a esse estágio? Ifan estava sem palavras. Anxiao sugeriu um método conservador, enquanto Carlo era mais radical. Nenhum deles estava errado, mas Carlo era o oficial comandante e Anxiao era apenas um subordinado. Além disso, eles não eram de Esla. Win assistiu friamente do lado. Depois que a ligação foi cortada, o rosto de Anxiao ficou negro. Ele tinha um palpite. Carlo era um oficial de comando radical, então ele provavelmente atacaria com antecedência. Esse cara está ansioso por um sucesso rápido. Anxiao estava claramente irritado. Parecia que ele tinha que completar a missão sozinho desde que o tempo estava se esgotando. No entanto, ele só sabia da existência da base interna, mas não da rota e do tempo de evacuação do inimigo. Ele precisava se infiltrar novamente para reunir mais informações. Desta vez, Anxiao não planejou realizar isso sozinho. Para alcançar seu plano, infiltrar-se sozinho não era a melhor opção. A melhor opção para um parceiro era na verdade Liao, um hacker que poderia ser plantado dentro da base. Como um vírus de computador, ele poderia cortar a rede de comunicação do inimigo nos momentos críticos, tornando-os cegos e surdos. Portanto, ele teve que fazer duas máscaras faciais com base nos dois cativos. Havia moldes e ferramentas de maquiagem no depósito de caminhões. Assim, ele poderia criar as máscaras em 1 hora ou mais. Anxiao forçou sua mente a se concentrar e usou sua energia restante para arrastar os dois cativos para sua base secreta. Ele chegou à tarde e seus companheiros de equipe saíram para recebê-lo. Você está bem? Liao rapidamente se apresentou para apoiar o exausto Anxiao. Anxiao sacudiu a cabeça e disse, não resta muito tempo. Precisamos fazer 2 máscaras faciais baseadas nos cativos. Liao e Lambert usarão suas carteiras de identidade para se infiltrar na base interna. Vou explicar os detalhes mais tarde. Irmã Xiao, eu não tenho experiência em espionagem. Você pode dar o trabalho para outra pessoa. O rosto de Liao ficou pálido devido ao medo esmagador. Você é o nosso único hacker, então tem que ser você. Liao parecia petrificado. Vou pegar o outro slot. Lialin se ofereceu como voluntária. Anxiao olhou para ela e balançou a cabeça sem hesitar. O que você está tentando implicar? Você está olhando para mim? Lialin ficou furioso. Essas coisas são muito grandes, tornando-as difíceis de esconder. Anxiao apontou para seus seios. Lialin ficou sem fala. Liao ansiosamente agarrou a manga de Anxiao e disse com uma voz esperançosa, Irmã Xiao, você vai comigo? Eu não vou. Essa missão é muito difícil para mim. Não é um desafio suficiente para mim. Você definitivamente disse algo suspeito lá. Liao e Lialin estavam gritando em seus corações. Eu farei isso então, disse Zhang Wei. Anxiao balançou a cabeça novamente. Não, você não pode. Ninguém mais pode operar o traje blindado. E você é o líder da equipe. Ah, então você ainda sabe que eu sou o líder da equipe. Zhang Wei deu um sorriso amargo. Desde o aparecimento de Anxiao, ele se tornou uma figura simples. Havia apenas um candidato possível. Foi decidido que será você. Anxiao apontou para Lambert. Lambert. Oh meu Deus. Eu definitivamente vou morrer. Liao ficou exasperado. Lambert bateu nas costas da cabeça de Liao com um olhar inexpressivo, pois estava descontente com a atitude de Liao na decisão. Ele fez parecer muito pior do que escolher Anxiao. Um dos membros da equipe levou o caminhão para mais perto de Dark Crow Valley, para que eles não precisassem andar tão longe.
enquanto o resto estava ocupado fazendo maquiagem para disfarçar as duas almas infelizes. Eles estacionaram o caminhão bem na frente da zona de alerta. Depois de mais de uma hora, os disfarces de Lambert e Liao foram completados. Eles pareciam exatamente com os dois cativos. Depois de colocar microfones, eles seguraram os cartões de acesso e entraram na base do Dark Crow Valley do portão lateral. Irmã Xiao, quão concreto é esse plano? Liao perguntou a Xiao suavemente. Se você sonha com seu sucesso com sinceridade, você vai conseguir. Liao sentiu um nó de sangue preso em sua garganta quando ficou sem palavras com essa resposta. Ele se virou para Lambert para mais segurança. Você não está com medo? Liao perguntou a Lambert em voz baixa. Para cumprir a missão, devemos tentar mesmo que haja apenas uma pequena possibilidade de sucesso, disse Lambert calmamente. Bendito. Você parece ser muito dedicado à missão. Lambert. Logo, os dois chegaram ao portão. Liao estava tão nervoso que sua mandíbula tremia. Vamos ficar expostos. Quanto mais nervoso você aparecer, mais fácil será para você ser exposto. Lambert deu um tapinha no ombro de Liao e tranquilizou-o. Liao pegou seu cartão de acesso depois que ele reuniu seus sentidos. Os seguranças verificaram os cartões de acesso e, pouco depois, abriram o portão para eles. Eles então caminharam até o depósito sob as instruções de Xiao. Eles encontraram o leitor de cartão de acesso e abriram com sucesso a porta secreta usando os cartões de acesso dos dois cativos. Um caminho de metal apareceu diante deles. O caminho era longo, eles levaram 10 minutos para chegar à base interna. As defesas eram muito mais firmes na base interna, e muitas telas de computador eram vistas penduradas nas paredes. O pessoal inimigo estava ocupado movendo suprimentos e dados. Lambert e Liao se entreolharam nos olhos. Agora, eles estavam realmente dentro da base do inimigo. De repente, um alarme estridente foi ouvido na base e as luzes ficaram vermelhas. Liao estava morrendo de medo ao pensar que eles haviam sido descobertos. Lambert franziu a testa ligeiramente e segurou Liao. Acalme-se. O alarme não foi acionado por nós, ele disse suavemente. O pessoal na base sussurrava um para o outro. O que está acontecendo? O inimigo está nos invadindo. Gigi saiu calmamente e atualizou todos. Fique quieto. As tropas de fronteira de Isla estão avançando em direção à base. O pessoal militar na base externa já estabeleceu as defesas necessárias. Eles serão capazes de segurar nosso inimigo por tempo suficiente para nós para se preparar para evacuar. A expressão de Liao mudou e ele sussurrou ansiosamente pelo rádio. Vocês devem partir agora.